Algumas coisas muito importantes em relação às últimas notícias que chegam, dentre elas, uma notícia de que, em razão do avanço ucraniano, os russos teriam explodido uma barragem para atrasar esse atraso. Essa fonte, inclusive, é majoritariamente de canais de Telegram russos ou pró-russos, tá? Eles dizem que houve uma explosão controlada, até certo ponto, de uma barragem em uma região cujo objetivo seria procrastinar, adiar o avanço ucraniano, provocando um certo grau de inundações. É uma informação que precisa ser também prescrutada, precisa ser observada nas próximas horas. Chegam notícias, e aqui eu quero colocar para vocês que são fontes tanto russas como ucranianas. Eu estou trazendo apenas o que fontes russas e ucranianas têm nesse momento, por serem fontes abertas, em relação de concordância. Esta relação de concordância fala que teriam sido, aí tanto para russos como para ucranianos, 2 vilas no sul teriam sido ocupadas pelos ucranianos da 129ª Brigada, que teriam inclusive também veiculado vídeos, Neskushny, tá? que teria sido ocupada, e também Velika Novosilka, né? que estariam ali no frontline, na linha de contato entre Zaporizhzhia e Donetsk. Tanto para canais russos como para canais ucranianos, essas vilas foram ocupadas pelos soldados da Ucrânia. Há uma notícia importante também sobre uma explosão em uma ferrovia na Crimeia, que foi veiculada extensamente também por canais de ambos os lados. E durante a manhã havia notícias de uma certa volatilidade no frontline. Qual seja, você tinha um avanço, não é, de tropas ucranianas e uma contraofensiva de tropas russas, então não havia uma ocupação estável de uma determinada região em função dessas idas e vindas, até porque nós estamos falando de um terreno que é pouco acidentado na região em que os conflitos estão ocorrendo. Claro que você tem uma altura ou outra, mas você tem a maioria do terreno, de certa forma, com um grau, com a relação topográfica do terreno, em baixas altitudes, então você não tem muitos cumes, muitos picos, fica difícil. Você tem algumas florestas, não é? Você tem algumas florestas. Isso, de certa forma, em alguns casos, é facilitador de incursão. Agora, você não tem regiões que possam ser defendidas a partir dessa vantagem da altura. Tá? E aqui cito, por exemplo, o que aconteceu na agressão do Azerbaijão contra a Armênia e contra a Artsakh em 2020. As regiões mais altas, elas não foram penetradas pelo exército do Azerbaijão, foram cedidas a posteriori, em alguns casos, por aquele malfadado acordo 9 de novembro, que não é cumprido em 2020, mas, por exemplo, em Karvachar, os azeris não avançaram 1 metro, porque é uma topografia muito difícil. Tá? Você não tem essa situação em Zaporizhzhia nem em Donetsk. A maior parte, não é, são terrenos planos. Né? Isso é uma questão que realmente, como o Matheus coloca, boa tarde, Matheus, são terrenos a priori pouco protegidos ou desprotegidos.